Deus apareceu para Abraão. Ali temos uma teofania, ou mais além, cristofania. E você vai perceber que várias vezes Jesus apareceu para Abraão. Porque eu me converti no meio pentecostal, né? Meu acampamento no qual eu me converti era pentecostal. Apocalipse Sinal, fogo descendo. Fui para o seminário super tradicional, entrei em crise, né? E aí, quando eu comecei o ministério, as coisas não andavam. Um dia eu falei para Deus, Deus, eu me preparo, faço meu sermão direitinho, o que está acontecendo? E o Espírito falou, você está segurando demais, você não deixa o meu espírito agir. Eu falei, mas eu vou perder as rédeas. E ele falou, pede que eu tomo. E a partir daí eu decidi, chamei a igreja, estudei por um ano sobre dons espirituais. Chegou no fim, eu falei, e aí? Vocês querem ou não querem? Queremos. Uau. Aí decidimos que não iríamos entrar em convenção nenhuma. E vamos. Eu vi uma história, se não me engano, não sei se foi meu pai que contou, de um pastor que preparou o sermão, né, certinho, tal, expositivo, bonitinho e tal. E aí ele foi para a igreja, chegou na porta da igreja, bateu um vento, levou os papéis dele, o sermão dele. Ele não conseguiu pegar, o vento levou. E aí ele entrou na igreja e falou, e agora? Aí no louvor ali, primeira música, segunda música, terceira música, ele, e agora? O que eu vou fazer e tal? Aí chegou a hora da pregação, ele pegou o microfone e falou, gente, preparei tudo, cheguei aqui, o vento levou meu sermão, vamos ter que contar com o Espírito Santo hoje aqui. Que pena que foi a segunda opção, né? Quando eu fui deputado, eu ia pregar nas igrejas, muitas vezes eu chegava, olhava o povo e o Espírito falava, não é essa a palavra. Que eu levava pronto, né? Tudo. Preparado, né? Mas qual é a palavra, Senhor? Abre a Bíblia. Aí eu começava a procurar. Aí chegava um texto e ele fala, é esse. Aí eu pregava. É óbvio que quando você estuda muito, você já tem, né? A maior parte do contexto, você lê um texto, você já sabe, não vai pregar besteira. Mas é tão gostoso quando você entrega a palavra que aí vem o testemunho e diz, nossa, era para hoje. Deus falou comigo hoje nessa palavra. Então é assim, eu creio que Jesus disse, né? Errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Nem o poder. Não é uma escolha entre uma coisa e outra. Tem que ser as duas, né? E é legal porque todos esses livros, você citou 2.000 livros aí dentro que você leu, estão todos aí à disposição, todo esse conteúdo está à disposição do Espírito Santo, né? De ele poder falar, não é essa palavra, é essa, mas ele vai usar algo em você ali, algo que você viu, algo que você leu, algo que você estudou, né? Então não, é deixar esse arsenal disponível. Isso que você está falando é sensacional, porque tem muita gente que pensa que o conhecimento inibe o Espírito Santo. Mas o conhecimento é o conhecimento da verdade. Sim. O que realmente aconteceu. Qual é a cultura? Agora eu estou ensinando, né? No livro de Gênesis, fazendo lives. A novela passa lá e eu conto o que aconteceu no capítulo, mas aí eu vou ensinar o que realmente aconteceu. Se você não tem o conhecimento histórico, arqueológico, fica vazio. Sim, sim. Agora, na hora de aplicar, você precisa do Espírito Santo. Senão fica muito hermético, fica árido, né? Agora, quando você fala, mas isso aqui, olha como Deus faz na sua vida. E olha, Douglas, eu vou te falar, eu ainda me apaixono por aquilo que Deus faz. Domingo eu preguei uma mensagem em cima do chamado de Abraão, de Gênesis 12, 1 a 3. Eu fiz como de costume, né? Mergulhei palavra por palavra, porque por ali naquele momento ali, por exemplo, fala que Deus falou a Abraão em Gênesis 12, 1, né? Mas eu vou pesquisar, vou fazer meu tarefa de casa, né? Você descobre lá em Atos capítulo 7, quando Estevão está contando a história, que Deus apareceu para ele. O Senhor, e lá Estevão usa um termo, o Senhor da Glória. Este título, Senhor da Glória, só foi usado uma outra vez na Bíblia, que é no Salmo 29, que é um salmo do milênio, quando fala do Senhor reinando.
E quem que vai reinar? Jesus. Então eu disse, ali em Abraão, em Gênesis 12:1, Deus não falou com Abraão, Deus apareceu para Abraão. Ali temos uma teofania, ou mais além, cristofania. E você vai perceber que várias vezes Jesus apareceu para Abraão. E aí eu disse, ele não fez isso com Abel, ele não fez isso com Noé, mas ele fez isso com Abraão. E na história de Abraão, todos os encontros que Abraão tem com Deus é o próprio Senhor Jesus, né? Quando ele está lá sentado ao meio-dia na sua tenda, que chegam 3 homens, um deles recebe adoração, é Jesus. Os outros anjos vão lá para Sodoma para avisar que vai acabar com tudo. Mas ali é o Senhor falando, olha, o ano que vem você vai ter um filho. Então, assim, é maravilhoso quando você faz esse trabalho de buscar. E aí, então, você tem todo esse respaldo que você falou para o Espírito Santo falar com as pessoas. Então, a Bíblia é um livro vivo. Ela não pode ser desprezada. Você não pode ler a Bíblia e falar, já sei. Porque ela tem muito mais para ensinar. Isso que eu estou te falando, eu aprendi nessa semana. Eu não sabia disso. Então, eu fui fazer minha lição de casa e fui estudar. Peguei aqueles 3 versículos e fui ler. Até que achei um comentarista dizendo, olha, esse texto aqui, o Deus da glória, só aparece uma vez. Aí eu fui nos meus livros para ver o que é isso. Aí lá, esse salmo aqui é um salmo que fala do governo de Cristo no milênio. É assim, cara, isso me apaixona e o resultado é maravilhoso. E eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade. E eu queria fazer uma última pergunta. Você citou as lives que você está fazendo agora, né? Tal. E aí a pergunta é a seguinte, Pastor Lamartine, crente pode ver novela? Eu acho que o crente, ele tem que ter liberdade para tudo. Sim. Agora, é óbvio que ele tem que ter o discernimento. Para ver o que ele vai ver. Como é que está sendo essa experiência de falar, usar a novela que a Record está fazendo de Gênesis? Tem sido bacana? Você acha que tem sido fiel ali? Lógico que tem bastante... licença poética. Isso, e que eles vão fazendo... né, criar uma narrativa. Para atrair ali um romance, né, a traição, não sei o quê. Isso. Mas as partes que está até citando o texto bíblico, você acha que tem sido fiel, tem sido legal? Olha, está sendo muito interessante e eles têm... aquele Rodrigo Silva, que é uma fera, né? Que é um cara que está dando toda... E como eu vou falando até de coisas que vão acontecer, eu falo, provavelmente ele vai fazer isso. Eu vou dar um exemplo, né? Algumas pessoas escrevem para mim, mas pastor, agora tem essa sacerdotisa que está cantando o terá. Como é que pode isso? Deus não se agrada disso. Aí eu falei, gente, eu queria dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que Terá teve mais de uma mulher? Porque Sara, que casou com Abraão, é filha do mesmo pai com uma mãe diferente. Então, é muito provável que essa mulher que está se engraçando pelo Terá, na narrativa da história, venha a ser a esposa que vai ser a mãe de Sara. Então, a novela ela tem que criar esses... Não dar uma explicaçãozinha ali só para esses elementos, porque da onde veio essa mulher, entende? Então eu falo, fique tranquilo, não perca a sua fé. A novela, obviamente, tem coisas que ela inventa. Quando fizeram, por exemplo, a questão da Torre de Babel, muita gente me perguntou, porque lá Nimrod, que é um personagem bíblico, se casa ou tem uma relação com a sua mãe Semíramis. Sim. E aí muita gente me pergunta, escuta, mas isso é bíblico? De onde ele tirou isso? Eu digo, olha, Semíramis não é conhecida assim na Bíblia, mas é conhecida como Rainha dos Céus. Está no livro de Jeremias. Agora, onde eles viveram, que é a Mesopotâmia, é o lugar no mundo onde tem maior vastidão de documentação, de tablets, de artefatos arqueológicos, que dá para você saber como esse povo vivia. E na história a gente sabe que Semíramis, de fato, casou com Nimrod. E que ele, depois que morre, ela mente dizendo que engravidou dele em espírito e tiveram um filho chamado Tamuz. Isso. E esses dois se tornaram os pais da
falsa religião que permeia toda a Terra. E fui contando que legal. no Egito virou Ísis e Osíris, que na Grécia virou Afrodite e Eros, que em Roma virou Cupido e Vênus, e que foi por conta desse culto da mãe com o menino no colo que Constantino trouxe para dentro da religião cristã, Maria tendo primazia sobre Jesus. E que o Natal, no dia 25 de dezembro, não é o nascimento de Jesus, mas é de Tamuz. Aí o povo fica, uau! Eu falei, tá vendo? A novela não inventou os nomes, ela usou de elementos históricos. Outras literaturas para completar e aí o período. O povo fica muito feliz, né? Porque a gente vai dando essa direção aí. Muito bom. Pastor, obrigado. Obrigado não só por estar aqui, mas obrigado pelo seu serviço ao corpo de Cristo. Amém. Obrigado por sua disposição. O senhor não precisaria estar fazendo 2 lives por dia e gravando, mas é nítido o amor que você tem por Jesus e pela noiva. E obrigado pelo seu serviço. Deus te abençoe muito. Obrigado, Douglas, estar aqui com você. E a gente aprende muito com vocês jovens também. Estou te acompanhando. Parabéns pelo lindo trabalho que você está fazendo. Obrigado mesmo. Galera, obrigado pela confiança. Se gostou, deixa seu like. Compartilha. Inscreva-se e ative as notificações.